Deus ama os pastores. Meus irmãos, Neemias no capítulo 6. Quem encontrou, diga amém. Quem ainda está embriagado, diga amém. É bom estarmos aqui na presença de Deus. Neemias no capítulo 6, nós vamos ler o versículo de número 1. A palavra do Senhor nos diz assim: sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, diga aleluia, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém tentavam fazer-me o mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer-lhes: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Diga comigo: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Outra vez. Faço uma... Outra vez. Hoje eu quero falar um pouco com os meus irmãos sobre as distrações no ministério. As distrações na vida do lugar secreto, as distrações no ministério pastoral. Que o Espírito Santo possa te continuar edificando. Interessante que o pastor leu, o primeiro texto que ele leu foi sobre alguém está na brecha. Parece até que a gente tinha combinado. E agora Neemias está edificando algo. E antes de começar a entrar propriamente na mensagem, eu só quero te lembrar que toda vez que você está edificando algo no reino, os inimigos se levantarão. Outra vez, toda vez que você está edificando algo no reino, você sofrerá resistência. Toda vez que você estiver edificando algo sólido para Deus, você sofrerá resistência. Levante a sua mão, você que é líder, e eu quero liberar uma palavra. Você é um líder curado. O problema é que nós temos muitos líderes que estão cheios de ofensa. E quando alguém está cheio de ofensa, uma palavra, um olhar, um gesto, acaba paralisando esse líder. Porque alguém que está cheio de ofensa, ele está querendo ser aceito o tempo inteiro. Ele está querendo ser aprovado. Ele está pregando para ser aprovado. Ele está fazendo para ser aprovado. Embora às vezes no início de todo grande projeto haverá grande reprovação. Porque quem tem a visão do projeto é você. E quem não tem a visão do projeto não entende. Então eu quero que você seja livre da ofensa em nome de Jesus. E siga na visão que Deus está te dando. Eu vou dizer uma vez mais: siga na visão que Deus está te mostrando. Independente se estão aplaudindo, se estão aceitando, se os olhares são de vibração, são de aprovação, você precisa continuar. O importante é que você está edificando. Não por coincidência nós estamos na igreja edificar. E toda vez que alguém está edificando, os inimigos se levantam. Mas hoje o Espírito Santo vai trazer algumas revelações que vai nos livrar da distração.
Grandes homens de Deus não caíram por causa do pecado, eles caíram por causa da distração. Diga para você mesmo: cuidado com a distração. A distração está nos perseguindo em todo o tempo, até mesmo num ambiente como esse. A distração está querendo nos pegar, nos assaltar, nos roubar. O maior perigo do ministério não é só um ataque direto. Satanás, ele é muito sagaz e ele às vezes já percebeu que os ataques diretos você está ligado. E ele é sorrateiro, ele usa sapatinho de veludo. E a gente não percebe quando ele chega e as suas armadilhas. Satanás é sagaz e ele vai nos distraindo e vai nos tirando o foco, de maneira que vamos saindo do propósito sem perceber, porque afinal de contas não estamos fazendo nada errado. O que estamos fazendo não é pecado. Quantos entendem o que eu estou falando? Grandes homens não estão caindo em grandes pecados, estão se distraindo com pequenas coisas. Grandes homens de Deus não estão caindo por grandes pecados, estão se distraindo com pequenas coisas. Pergunte para quem está do seu lado: o que você está construindo? Neemias estava construindo os muros. Interessante, Neemias foi chamado para conversar. Neemias foi chamado para quê? Conversar. Pode colocar aí, meu filho, o versículo 2, eu acho. 2 ou 3. Ele não foi chamado para guerra. Às vezes nós fomos tão moldados, tão ensinados na guerra, na batalha. É o versículo 2. E eles falam assim: vem para que possamos congregar. Há uma tradução que diz: vem para que possamos conversar. Satanás é tão esperto que ele sabe que se te chamar para a guerra, você vai com tudo, intercessão, jejum e oração. Mas às vezes ele te chama para um bate-papo. Você fala: eu vou lá ver o que ele quer comigo. E interessante que Neemias fala algo que nós precisamos entender no espírito hoje: eu não vou descer. Diga para quem está do seu lado: eu não vou descer. Mas eu sinto lhe informar que esse amigo que vos fala muitas vezes desceu, fazendo uma grande obra, um líder doente, uma ovelha bicuda, um pastor ciumento, um pastor fofoqueiro, falou algo de você, e você, ao invés de continuar o seu chamado, a sua obra, o que você fez? Desceu, para tirar satisfação, para saber quem estava certo ou errado, para colocar o seu ponto de vista. Você só foi conversar, você não quis brigar com ninguém, e sem perceber saiu da rota. Saímos da rota sem percebermos. Nós fomos chamados no casamento um para cuidar do outro, e às vezes estamos mais um brigando com o outro do que um cuidando do outro, querendo descobrir quem está com a razão, quem está certo, quem fez o certo, quem fez o errado, ao invés de cumprirmos a nossa missão. Na igreja estamos sempre querendo saber quem chegou primeiro, quem chegou por último, quem está certo, quem está errado. Deus te chamou para cumprir uma missão. Cumpra a sua missão e se livre da distração. Alguém pode dizer: eu vou cumprir a missão e me livrar da distração? Quantos estão comigo recebendo essa palavra? Meus irmãos, eu passaria o dia inteiro, eu acho que o final de semana, me confessando. Pastores, quantas vezes eu caí nessa cilada de descer para conversar. Eu me lembro que eu tenho lá em casa o privilégio, nós temos 4 filhos, diga aleluia. Não deixa de comprar meu material, gente. 4 meninos.
Da faculdade à fralda. Eu tenho um filho de 21 anos e uma filha de 3. Todas as fases, adolescência. Meu filho de 11 anos, a gente ia fazer a festinha dele hoje, mudamos a data para estar aqui com vocês. Fez 11 anos ontem, quinta-feira. E teve um dia que os meninos estavam lá e sabe como é irmão, né? Quem aqui tem irmão? Quem aqui já teve momentos de avivamento com os irmãos? Quem já foi avivado aí com o irmão? Pegou no pescoço para batizar no Espírito Santo. E um dia estavam os meninos lá e eu me irritei com eles. E as esposas sempre têm uma palavra de sabedoria. As mulheres são muito mais inteligentes que os homens. Nos outros lugares elas falam amém, mas tudo bem, né? Eu acho que aqui eu me equivoquei. As mulheres são mais inteligentes que os homens. Nos outros lugares é mais forte, mas tudo bem, eu acho que eu estou no lugar errado. As mulheres são mais inteligentes que os homens. A minha talvez uma das mais. Essa semana, nessa viagem que eu estava fora do país, eu conversando isso na mesa, quando eu falei isso, eu estava com um pastor, que ele é alguém muito inteligente, ele é um empreendedor. Inclusive, ele é a ovelha do pastor Walter. Vou entregá-lo aqui, o pastor Edgar. E ele é todo sistemático, não é assim, pastora? E quando eu falei assim, as mulheres são mais inteligentes que os homens, ele levantou só uma sobrancelha assim, olhou assim para mim com aquele ar de desaprovação, tipo assim, não concordo. Eu falei, deixa eu terminar. A minha, por exemplo, é muito inteligente. E a grande prova disso foi o dia que ela me escolheu. Pense numas meninas inteligentes. Se a sua esposa está do seu lado, olhe para ela e fala, quanta sabedoria. E as esposas agora pensando, não, pastor, mas tudo bem, isso é para outro dia, gente. Mas então as mulheres, geralmente elas têm uma palavra de sabedoria para os maridos. Quantos concordam com isso? Como é bom quando um marido é inteligente e aprende a ouvir a sua esposa. E vou dar um conselho para os mais jovens. Se é que posso, com 23 anos de casado, escutem as suas esposas. Na maioria das vezes, não é toda vez, elas têm uma percepção mais aguçada do que os homens. E é até melhor você ouvi-las do que depois receber aquele olhar que é pior do que um murro na cara. Quando ela te avisa que o cara era um pistoleiro, você empresta o dinheiro para ele, não recebe, vai falar para ela que ele não pagou e ela faz só assim. Me dê um murro que é melhor. Então, quanto mais cedo você aprender a ouvir a sua esposa, mais longe você irá. Algum homem pode dizer amém? Discernir o momento que elas estão emocionadas e falam besteiras, e discernir quando elas estão no Espírito nos dando uma direção de Deus. E ali, eu me envolvi ali com os meus filhos e minha esposa falou assim, Rafael, foi tipo assim, não foi com essas palavras, toma jeito, você está um homem velho. Você desceu para o nível dos adolescentes agora. E interessante que aquela palavra me abriu um leque de entendimento. De quantas vezes um pastor está num nível, Deus já fez tantas coisas, Deus já te levou em tantos lugares, tantas conferências, porque, diga-se de passagem, haja vista, que não é todo mundo que tem o privilégio de, num sábado de manhã, em pleno dia de sábado pela manhã, que muita gente está ralando, trabalhando, você tem o privilégio de estar aqui na conferência, mergulhado na presença, chorando e dando glória a Deus. Se eu fosse você, aplaudia, jogaram uma cadeira para cima, dava um salto mortal, uma cambalhota, mas tudo bem, cada um do seu jeito, né? A maneira que você celebra é a maneira que a vida vai te apresentar as coisas.
Se você é muito triste, na sua vida as coisas são tristes. Se você é alegre, tudo se apresenta para você de maneira alegre, feliz. A Bíblia diz que assim como deseja a sua alma, assim será. Eu creio que tudo com Deus é fácil. Nós abrimos mais um campo de ministério lá em Feira. E esse pastor que abriu o ministério, ele é filho de pastor. E ele nasceu no Evangelho, ele é crente há muito tempo. E eu discipulando ele para essa etapa, e ele falou assim: bispo, mas eu já sei, bispo. Eu já sei que ministério é sofrimento, que igreja não é fácil. Eu vi o que meu pai passou, é luta. Eu deixei ele falar. Peguei assim na mãozinha dele e falei assim: amém. Como você deseja será o seu ministério. Eu selo essa palavra, vai ser muito sofrimento. Aí ele começou a amarrar. Eu falei: mas você que acabou de falar isso, fala para o seu vizinho: o que você fala acontece na sua vida. Meu marido é muito difícil, bispo. Amém, 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 amém. Difícil, 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 difícil. Está amarrado, não, você que acabou de falar. Irmãos, às vezes no gabinete eu curo a pessoa tão rápido, ela fala assim: bispo, minha vida, eu quero morrer. Eu falo: então vai ser agora. Morre, 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 morre. Está amarrado, meu bispo, eu quero viver. Ó, mudou na hora. Cuidado com o que você fala. O que você fala, você atrai para a sua vida. Ministério é bênção, ser pastor é um privilégio, ministério é uma alegria. Eu estou rompendo em fé, eu estou feliz, caminhando, prosperando e em vitória. Ser pastor é um privilégio, é uma dádiva de Deus. Eu não me arrependo nenhum segundo, e pelo contrário, eu fui escolhido por Ele sem entender como, não sei porquê, não sei o que Ele viu em mim, o que Ele achou em mim, mas eu só sei que porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Eu amo ser pastor, eu estou animado e eu vou ficar assim até o dia que Ele voltar. Posso estar velhinho de bengala, que eu vou estar pregando na presença de Deus com alegria. E eu quero dizer aos pastores: não se arrependa da sua chamada, do seu ministério. Aquele que te chamou garante. Tem alguém que pode dar um glória, um aleluia? Você é um privilegiado. Sábado de manhã, e olha como a gente está aqui, ó. Oh glória, oh mistério, ó. Não é escravo de Satanás. Deus te tirou do Egito. Deus fez coisas lindas na sua vida. Para de olhar o que é ruim. Para de olhar o que está dando errado na igreja. Para de olhar o que fizeram com você. Essa é uma manhã de cura, de restauração. Se eu fosse você, eu fazia alguma coisa. Se eu fosse você, eu me expressava na presença de Deus. Se eu fosse você, eu dizia: é para mim, é para mim, é para mim, é para mim. Calma, Rafael, se controla. Estou lembrando como a gente educa a nossa pequenininha. Quando ela está agitada, a gente fala: Zara, respira. E ela: quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, muito ama. Desculpa, mas sou eu, o filho do Zé Ninguém, com a coisa nenhuma, o improvável, a caixa de papelão cheia de pedra em dia de chuva, sem alça. Na hora certa, filho, obrigado. Meu Deus, a gente ensaiou tanto essa caída desse microfone. Meu Deus do céu. Eu falei: na hora que eu falar da caixa, senão ninja, pastor. Fala pro seu vizinho: você não é nada, rapaz. Papai conheceu mamãe num prostíbulo. Eu era de verdade a pior família de um bairro de classe média alta em Goiânia. Os meninos não brincavam com a gente, falavam: não pode brincar com vocês não. Pega a bola, sai daqui. A família de vocês ninguém presta. Só tem ladrão, prostituta. E o pior é que era verdade. Até o dia que aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que tem o cabelo mais alvo que a neve, entrou na casa dos improváveis e começou a levantar ali missionários.
pastores, obreiros, porque Ele pega os que não são para confundir os que são. Nessa manhã Deus vai pegar você, rapaz. Nessa manhã Deus vai renovar você, pastor. Por favor, faz alguma coisa, porque você não está na presença de homens. Deus falou com Abraão, ele caiu na gaitada. Vai dizer que você também nunca riu de uma promessa de Deus. Sabe de onde Deus te tirou, rapaz? Você é o improvável. Deus tem nos levado às nações, irmãos. Eu com esse jeitão meu, que tem gente que nem acredita que eu sou pastor. Eles chegam naquela igreja grande, linda, que Deus tem nos confiado. E às vezes eu estou lá e te pergunto, cadê o pastor? Eu falo, não sei. A secretária está ali, conversa com ela, meu filho. Aí ele volta, é você, né? Eu falei, é. O Senhor está nos dando um tempo para mais de 1.300 pessoas. E tem gente que não acredita, porque as pessoas veem a aparência, mas eu sigo um Deus que vê o coração. Deus pegou esse improvável aqui mais de 10 vezes em Jerusalém, rodando o mundo, Espanha pregando a palavra, Equador pregando a palavra, Argentina pregando a palavra, porque Deus pega os que não são para confundir aqueles que são. Deus está a fim de pegar pelo menos mais uns 2 hoje. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém que está disponível? Tem alguém aí que fala, sou eu, eu vou, eu quero, Espírito Santo. Eu acredito naquela palavra, naquela promessa. As distrações parecem ser importantes, cuidado. Irmãos, está difícil pregar, irmãos. Só estou com vontade de chorar, irmãos. Desculpa aí, irmãos. Desculpa aí. Foi tão difícil chegar aqui. Permanecer não é fácil, irmãos. Mas eu não estou falando de problema, dificuldade financeira. Irmãos, Deus olhou para mim e me condenou a ser próspero, irmãos. Eu estou condenado, não tem jeito. Irmão, se eu quiser ser pobre, eu não consigo mais, irmão. Eu senti um azinho de inveja, mas tudo bem, isso vai passar, é temporário. Irmãos, eu já estou atrás do 5º milhão, irmãos. Tem alguém para dar glória aí? Porque eu já procurei o primeiro, o segundo, o terceiro e a quarta eu não achei ainda. Eu desisti, já estou indo logo atrás do 5º. Irmãos, eu já nasci animado, irmãos. Eu estava pregando numa conferência mergulhados, aí tinha um coreano, um pastor coreano. Do meio para o fim ele começou a interrogar a equipe. Ele falava assim, ele é feliz assim mesmo, direto? Ou é só na conferência? Cuidado com as distrações que parecem importantes. Os inimigos não vieram com guerra, vieram com um convite. Cuidado, porque nem todo convite que parece ser bom é de Deus. Reuniões desnecessárias, problemas que não são seus. Tem algum pastor aí? Já quase perdeu o seu casamento para salvar o de alguém que nem está na igreja mais? Obrigado, bem-vindo ao time. Já quase perdeu o seu filho para salvar o filho de alguém que te xinga de tudo que é nome hoje? Porque você se distraiu. A culpa não é das pessoas, irmãos. Eu não gosto do lance do vitimismo. Tem mais alguém comigo aí? A culpa não é de ninguém. Me roubaram, eu que me permiti. Me traíram, eu que me senti traído. Porque eu aprendo muito com meu amigo Jesus. Judas o traidor, quando chega no jardim do Getsemane, e com fé em Deus, em junho nós vamos estar lá, pastor Walter e pastor Romualdo também. Ninguém disse amém, viu, pastor Romualdo? O povo está com medo dos foguetes. Foguete que vai cair lá vai ser um chama divino.
Outro Walter Alves. Aí que você vai ver foguete na Terra Santa. Tem um foguetinho que fizeram até um bonequinho dele agora, um carequinha. Desse tamanhozinho, joelhinho redondo, cabeça carequinha. Demandas que roubam o seu tempo com Deus. Anota. O diabo não precisa te parar. Se fosse você, anotava essa. Ele só precisa te ocupar. O diabo não precisa te parar, ele só precisa te... Interessante como nas rodas pastorais, os pastores se gabam de dizer que estão na correria. Estou sem tempo. Correria doida. Por isso que estão morrendo. A maioria dos pastores com mais de 55 anos estão com depressão, desistidos, aflitos. Muitos só não deixam o ministério porque não tem uma segunda opção. Diga: o diabo não precisa me parar, só precisa me ocupar. Ativismo sem intimidade. Hoje você vai decidir: eu não vou descer, eu não vou sair do meu propósito. Você já viu que toda vez que a gente tem um propósito, começa a incomodar outras pessoas? A pessoa começa a emagrecer, alguém fala: nossa, fulano está ficando feio, hein? Tu viu a cara como está murcha? Deve estar tomando um manjaro. Numa inveja porque não tem dinheiro para comprar. Esse tal desse manjaro está matando é gente. Eu nunca conheci ninguém que morreu. Agora de inveja já conheci os dois. Um avô falou para sua neta: eu vou te dar a maior lição da sua vida. E eles saíram para passar o dia juntos. E ele foi pegar caranguejos, pegando caranguejos e colocando no balde. Mas ele não matava os caranguejos. Sua neta não se aguentou e então perguntou: por que o senhor não mata? Eles vão sair do balde. Ele falou: não, pode observar, não sai não. Quando um ia saindo, que botava a garrinha, aquela pata maior que você gosta, eu sei que você gosta, na ponta do balde, o outro que estava embaixo pegava na perna. E ele falou: é assim na vida. Toda vez que você quiser sair do balde, quem está dentro do balde vai querer te puxar para baixo. Está no balde dos gordinhos, quer sair, tem um gordinho que fala: só hoje. Você é besta. Eu conheci um cara magrinho que morreu. Quem já ouviu essa? Vivia fazendo dieta, caiu duro. Eles têm até testemunho. Você diz: eu vou organizar minha vida financeira, não vou gastar mais, vou passar um ano economizando, administrando, organizando, revendo, pontuando. Acaba o culto: vamos para a pizzaria? Rapaz, eu estou num projeto aí. É, bicho, mão de vaca. Cuidado, viu? Miséria mata. Fala para o seu vizinho: não querem deixar você sair do balde. Agora eu vou buscar mais. Você já viu que você começa a orar, ler a Bíblia, falar de Jesus, falar de oração, lugar secreto, língua estranha, sempre tem alguém que fala assim: fulano agora só quer ser o espiritual. Fulano só quer agora. É assim? Ó, o santão chegou. Ó, aleluia. É o Santo Papa. Tudo isso para você não romper. Pega na mão do seu vizinho com fé, assim, com força, assim. Pega na mão dele, fala: você vai romper. Mas se depender de mim, fala para ele: segura, eu vou lhe segurar.
Você já viu que tem mulheres que inconscientemente elas querem segurar os maridos? Inclusive eu vi uma pesquisa. Eu não sei quem faz essas pesquisas, eu não sei se elas são 100% verdade, mas eu gosto de matemática, eu gosto de exata e eu gosto muito de ver pesquisa. Eu fico assistindo curiosidade, eu gosto desse negócio. Inclusive eu ouvi dizer que mais da metade da população que tem diabetes não sabe que tem diabetes. E eu fico pensando, se nem a pessoa sabe, como é que o cara da pesquisa descobriu? Mas isso é outra conversa. E já que ele sabe, por que ele não conta para o cara que tem? É o povo da pesquisa, tudo bem, cada um no seu trabalho, a gente tem que respeitar. Mas esse fato eu até acreditei um pouquinho, Romualdo, que as mulheres inconscientemente, por instinto de sobrevivência e defesa, elas fazem de tudo para o marido ficar feio. Começa como? Cuidando dele. Quando casa, tem café da manhã, lanchinho das 10, almoço, um pudinzinho depois do almoço, e à noite ela prepara uma lasanha. E ele vai ficando gordinho. Aí ele fala assim: amor, eu acho que eu estou engordando. Ela fala: você está lindo. Eu gosto de você assim, fofinho. Isso é para tirar o olho da concorrência. Essas meninas são... E aí quando os rapazes 40 mais, você sabe que todo homem 40 mais passa pela segunda adolescência. Quem está 40 mais aí? Tá velho, não quer aceitar, começa a querer ser novo de novo, começa a ir para academia, camisa regata, não sei o quê. Se é pastor, começa a escutar Nengo Vieira, né? Ele começa a querer ser jovem de novo, e a mulher fica só olhando, só reparando. Ô, coitado. Mas às vezes quando ele começa a pegar firme, se ficar um pouquinho, você vigia na sua vida, viu? Você, cuidado. Satanás está de olho em você, viu? Esse negócio dessa academia, viu? Tem uns que são mais crente mesmo e falam: e agora é o seguinte, só vai malhar se for comigo. Fala para quem está do seu lado: deixa eu sair do balde. Quem está recebendo essa palavra? No balde da música. Se tem um levita que começa a estudar, os outros começam a malhar ele. Como é ruim ser um levita que toca um pouquinho mais na igreja, porque os outros são preguiçosos, não gostam de estudar, eles gostam de tocar na unção. Isso é para outra conversa, deixa para outro dia. Se tem um serzinho na terra que corre o risco de ficar preguiçoso, é o tal do crente. Porque o crente acredita demais na unção, ele não estuda, não se prepara, não faz um curso, não gosta de investir, não gosta de investir em finanças, não gosta de investir em conhecimento, porque está tudo na mão de Deus. E o ímpio fica olhando a sua vida toda desgraçada e fala: se ele está na mão de Deus e está assim, Deus é que me livre do Deus que ele serve. Prioridades pastorais: palavra, oração e direção de Deus. Será, pastores, que essa tem sido a nossa prioridade? Ou estamos nos envolvendo com outras coisas? Hoje as distrações mudaram a forma. Redes sociais em excesso, comparação com outros ministérios. Fulano comprou cadeira, a gente tem que comprar também. Está escrito na Santa Bíblia que eu mesmo escrevi. Fulano botou o telão de LED, a gente tem que botar também. Pare de se comparar, você foi chamado de maneira distinta e diferente, para um tempo, para um propósito e para um povo. Cada pastor foi chamado para um povo específico. Fala para o seu vizinho: não se compare. Fala para ele: cuidado com as redes sociais. Cuidado com a busca por aprovação.
precisa diminuir para caber, não precisa diminuir para parecer com os demais. Cuidado com a busca por aceitação. Esses dias eu tenho mesmo falado muito com Deus. Eu sei que Deus está me levando para um próximo nível. Eu estou passando umas guerras muito diferentes esses dias. E eu tenho falado assim: Deus, foi o Senhor que me fez assim, doido. Ontem mesmo eu saí daqui indignado. 9h50 a gente acaba um culto daquele, eu querendo ficar aqui até 2 da manhã. Eu estou falando na moral mesmo. Eu falei: por que o Senhor me fez assim, Deus? Intenso, eu quero Deus, eu quero mais. Por que eu não sou igual aos outros? Que quando dá 9h30 fala assim: eu estou cansado, quero ir embora. Foi Deus que me fez assim. E por que eu prego assim? Ainda tem gente que gosta. E uns malucos que me convidam, pior do que eu. Deus fez você de uma maneira, Ele vai te moldar, é claro. Todo dia Deus está me moldando para o propósito, mas Ele não vai mudar a sua essência. Deus me chamou para levar a palavra, adoração, libertação, alegria. É porque Deus, quando eu estou pregando, Ele tem um controle na mão, que Ele vai mudando o modo. Você já viu na televisão? Tem hora que é modo profeta, tem hora que é modo... Toda hora é de um jeito. O problema dele. Ele é que é o dono do culto. Tem gente que prega certinho, bonitinho, está tudo bem. Mas você não pode ficar se comparando com os outros. Seja como Deus te chamou para ser. Se você é profeta, seja um profeta de excelência. Quantas pessoas estão travando o que está dentro dela para agradar todo mundo, para ser igual? Fala para o seu vizinho: você não vai descer. Sabe que eu peço já oração por vocês. Teve uma vez que Deus nos usou como equipe para trazer algo novo no ministério. Quem é pastor sabe uma coisa chamada retaliação. Essa igreja, e a gente fala isso para a glória de Deus, houve algo diferente. Deus decidiu usar a gente, poderia ter sido qualquer outra pessoa, mas foi algo realmente muito diferente, que nem no meu ministério ainda aconteceu. Mas foi 2 dias muito intensos, mas a gente passou depois de uma semana muito doente. E eu já peço a vocês oração, porque eu sinto que hoje tem algo diferente começando aqui. E eu já estou sentindo desde ontem na minha carne. Eu falei para o pastor, pastor, eu não dormi essa noite. De meia hora eu acordava. Fala para o seu vizinho: cuidado com a distração. Amém? Hoje as distrações mudaram a forma. Que toda mente cansada caia por terra hoje em nome de Jesus. O descuidar de si mesmo. Paulo disse a Timóteo: cuida de ti mesmo e da doutrina. Antes de cuidar dos outros, você precisa cuidar de você. Hoje de manhã eu estava dando a minha corrida, né? Inclusive encontrei uma irmã daqui, passando de moto, parou, voltou a moto. Pastor, queria estar lá agora de manhã, mas eu vou ter que trabalhar. Mas à noite eu estou lá. Como vencer a distração? Tenha clareza da sua missão. E como a minha formação é de professor, eu quero ser só um pouquinho didático e desafiar você a escrever 3 coisas que vai clarear a sua visão, que você vai fazer a partir do Mergulhados. Irmãos, conferência por conferência, qual a diferença do Mergulhados? Ninguém é melhor do que ninguém não, amém ou não amém? Mas a gente tem que sair daqui com uma visão clara. A prática do lugar secreto. Diga amém. Uma dica: assista o filme o qual o pastor George citou aqui. Qual foi o nome do filme? Quarto de Guerra. Eu já assisti, mas eu estou te instruindo a assistir de novo. É difícil entender isso?
Tudo que você vê de novo, você vê com outros olhos. Mas você vai clarear aí. Você, pastor, escreva 3 metas pessoais e 3 metas espirituais. Então, eu vou voltar para a academia, eu vou perder 5 quilos, na igreja eu vou fazer tal propósito, eu vou... Três coisas reais. Porque senão acaba a conferência, você tremeu e faz parte, você pulou, está maravilhoso, você se emocionou, deu sapituca, pirueta, salto mortal, tudo maravilhoso. Mas na segunda-feira isso tem que ser traduzido em alguma coisa. Eu estou falando para gente inteligente. Pelo menos 2 são. Eu estou falando para gente inteligente. Tem que traduzir isso em ação. Prática do evangelho é que traz a mudança. Diga comigo, a prática traz a transformação. Quem já anotou 3 coisas? Levanta a mão para me ver. Vai anotando aí. Eu só posso continuar depois que vocês fizerem a lição. Não é dever de casa. E eu não tenho pressa. E para completar, eu estou dizendo que só tem doido aqui, pastor. Pastor Romualdo chega para mim, ele falou umas 5 vezes: não se prenda a horário. Fica livre hoje de manhã. Sai da caixinha. Eu falei, eu nunca nem entrei dentro dela. Tá doido? Tempo que eu quebrei o diabo dessa caixa, moça. Aleluia! Aleluia! Irmãos, quem está na fé que vai chegar no céu aí? Onde vocês vê um cara passando assim com gosto de gás, doido, pirueta, fala, ó o bispão onde vai ali, ó. Irmão, nós vamos chegar no céu, irmãos. Esse é o propósito. Bispo, o senhor é pré-tribulacionista ou pós? Eu sou de Jesus, irmãos. Irmãos, eu não estou querendo passar nem pequena tribulação, que haverá grande. Irmãos, eu quero é Deus, irmão. Tem alguém que quer Deus aí, irmãos? Irmãos, eu quero prática. Se eu for expor todo o conhecimento que pela misericórdia Deus me deu, vai ser maravilhoso. Você vai sair daqui falando, não, o homem conhece a Bíblia, hein? Mas esse não é o projeto. O projeto é você sair daqui falando, eu quero mudar de vida. Ninguém está aqui para ser idolatrado no que conhece, irmãos. Não é uma exposição, não é uma performance. Nós estamos aqui para ministrar o que Deus está falando ao nosso coração. Diga, eu estou fazendo uma grande obra. Coloca o texto aí, filhinho, por favor. O versículo 3. Tecladista, Van Diesel, só eu que tenho. Bota aí. O Neemias capítulo 6, versículo 3. Pastora, fique séria, pastora. A senhora não é assim. Enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra. Quando a gente sabe onde a gente está, o que a gente está fazendo, irmãos, a gente não desce. Que Deus me perdoe e me ajuda. Eu já desci algumas vezes e perdi tempo, talvez anos da minha vida, com gente doente, com gente invejosa, com líderes doentes que não querem ser curados. Apóstolo Hermes, pastor, apóstolo Valdo, a gente já tem muito tempo de pastor de igreja. Eu nunca vi um rebelde ser transformado. Eu tenho 20 anos de crente, ou de pastor, mais de 20 anos de pastor, acho que é 23, já estou ficando velho, estou fazendo até as contas. Eu tenho mais de 26 anos de igreja. Irmão, 26 anos é uma vida, e é dia e noite, é nessa intensidade aqui direto. Fofoqueiro dentro de igreja, eu nunca vi eles parar de ser, pastor. Os fofoqueiros daqui estão tudo aqui hoje e continua. Eles vieram e ele tem um problema, eles não gostam de mim. Crente rebelde, olha, isso é verdade. Na maioria das igrejas que eu vou, pastor, aí o pastor tem um pastor auxiliar, que eu vejo que eu estou pregando e ele está me olhando de canto. No outro ano que eu vou lá, eu falo, cadê aquele cara? Rapaz, você não sabe, bispo, dividiu a igreja. O rebelde, ele conhece um libertador, irmão.
E se você não gosta de mim, pode ficar tranquilo, eu também não gosto de você não. Porque eu gosto de quem ama a igreja, de quem ama o pastor, de quem ama Jesus. Quem fala mal de pastor não faz diferença a sua amizade para mim. Eu amo quem ama os pastores dessa casa. Você quer ver uma coisa? Eu sou pregador itinerante. Não tenho amizade com ovelha de pastor nenhum, sou amigo do pastor. Já passou uns dois lá na igreja que depois eles ficam mandando mensagem para os empresários. Fala, profeta. E aí, apóstolo? Apóstolo, o senhor já viu um rebelde, o cara que saiu esculhambando, aquele pastor Walter? Depois ele ficou uma bênção. Eu não vi ainda. O pastor André, que o senhor me indicou para levá-lo lá no dia 9 de maio, ele fala a mesma coisa, eu falo, é verdade. Você já viu que os crentes ruins, passam 20 anos, eles continuam ruins, pastor? Vocês ficaram tudo quietinho agora. Que agora virou, viu que Jesus pegou o controle e mudou o modo agora? Meu amigo, eu quero ser bênção. Eu quero ser luz na vida do meu pastor. Tem mais alguém aí, não? Eu quero ser luz na vida da minha esposa. Eu quero levar minha baixinha para conhecer o mundo e dar muito dinheiro para ela. É por isso que eu estou trabalhando. Eu quero dar uma vida boa para minha esposa. Tem mais algum homem aí pensando nisso ou não? Aproveita e faz um pix para sua esposa, rapaz. E tem homem que não sabe nem a chave pix da esposa. Já é um sinal. Agora com o Walter não dá para brincar não vou nem contar. Deixa você lembrar. Você está fora das nossas brincadeiras. Você não sabe brincar não. Cadê os homens casados? Não brigue com as suas esposas. Trate essa mulher, isso é uma princesa que Jesus colocou do seu lado. Dê muito amor a ela, dê muito dinheiro a ela. Diga amém, homens. O homem que abençoa a esposa, ele é próspero. O homem que cuida da família, ele tem saúde. O homem que cuida dos filhos, ele é próspero. Agora, se ela te fizer muita raiva, não precisa brigar não. Você só fala para ela assim, amor, tem um negócio para te contar. Ah, depois eu te falo. Pronto. Para que brigar? Para que essa besteira? Quem é casado aí, diga amém. Tem homem que já pegou o celular e já está fazendo o pix. Dá glória a Deus aí, irmão. Eu estou crendo que até o pastor Ribeiro vai fazer um pix hoje, pastor Romualdo. O Romualdinho já pegou ali, ó. Eu vou esperar. Vai cantar. Já foi, já? Ó. As mulheres que dá glória, o pix vai cantar, hein? E se orar pelo bispo e comprar o livro depois do culto? Não, já é heresia, irmão, não é brincadeira. Pastor Valdo tinha uns pregadores antigos que eles pregavam metade da mensagem e falavam assim, e o final da mensagem está no meu DVD que está lá fora. Oi, irmão, tem hora que eu prego nas igrejas mais pentecostal que vocês. Eu gosto dos pentecostais, eles são maravilhosos, irmão. Você está pregando, tem um que grita lá, entrega! Eu tomo cada susto, irmão. Aí tem outro que grita assim, desenrola o rolo, papai! Teve um dia que o cara que estava na primeira fila, eu soltei uma palavra, ele, eu tomei um susto. Eu falei assim, mano, da próxima você me avisa, cara, que senão você me mata do coração. Eu acho fantástico pregar nas pentecostais. Aí sempre tem aquela irmãzinha que fala assim, fala Deus. Aqui tem também? Lá no Pastor Valdo tem um que ele fala assim, glória. Vamos vencer as distrações. Tenha clareza da missão. Aprenda a dizer não. Irmãos, eu estudo sobre negócios, finanças.
E eu tracei a linha em comum sobre os milionários. E uma das coisas é: todo mundo que prospera, ele fala não, que não muda nem a cara. Todo mundo que diz sim para todo mundo é pobre. Eu não sei falar não, por isso que está onde está. Irmãos, eu falo para você não, sorrindo. Ô pastor, dá para fazer tal coisa? Não. Limites. Fala para o seu vizinho, aprenda a dizer não. Pastor, marcou que vai sair com a esposa, aí a ovelha está morrendo. Pastor, o senhor tem que vir em casa agora. Não posso. Por quê? Eu tenho um compromisso. Vou orar para você, Pai, abençoe em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quer saber de uma coisa? A maioria dos problemas se resolvem com oração. O meu livro vai sair, porque eu já estou escrevendo, acho que é o 20º livro, na minha cabeça. Assim mesmo só tem um por enquanto. Mas esse, ele vai sair, eu já falei, alguém talvez vai se lembrar. É mais para líderes. A síndrome de super-herói. Todo pastor tem. Os pastores amam quando alguém liga para ele: pastor, o senhor tem que vir aqui agora. Aí ele olha para a esposa dele: amor, eu tenho que pegar o meu Batmóvel, a minha capa de Batman, eu vou chegar lá. Ele sai. Nós não somos super-homens, nós somos humanos. E temos que aprender a impor limites em nós e nas pessoas. Eu posso ouvir um amém? Quando eu estava tendo mais tempo, eu praticava arte marcial. Agora está meio difícil. Mas eu aprendi uma coisa: descanso também é treino. Descansar também é espiritual. Fala para o seu vizinho: descanso também é espiritual. Tem dia que você tem que falar: não vou pregar esses dias, agora vou ficar de boa. Amém, pastores? Se tem um pastor do seu lado, fala para ele: você não é super-homem. Se é uma pastora, fala: você não é a Mulher Maravilha. Talvez outro dia eu tenha tempo de falar sobre a síndrome da guerreira. Toda mulher que é uma guerreira, pode saber, sofre virado no giraia. Cadê as mulheres de Deus aí? Quando você fizer aniversário e alguém falar assim: eu vejo fulano é uma guerreira, você já amarra logo. Você é uma bênção. Mulheres, só levante as mãos que eu senti de profetizar que Deus vai te dar um tempo de descanso. Esses maridão vão ser mais ativos, proativos, mais prósperos. Você não vai se preocupar com conta no nome de Jesus. Alguém recebe essa palavra? Os homens, levantam a mão aí que eu vou profetizar. Você vai prosperar de maneira abundante. Você agora, o seu nome é Botox. Você vai ser tão bom para sua esposa que ela vai rejuvenescer 10 anos a partir de hoje. Tem gente que acha que é brincadeira. Eu estou profetizando no Espírito. Maridos bons, esposas jovens. Mulheres vão fazer 60 anos com carinha de 35. E alguém vai falar assim: é o quê? E a senhora vai dizer: meu Botox. O homem não deixa eu me preocupar com conta. Quando eu olho, o homem está orando. O homem cuida de mim. O homem me dá presente. Me dá a flor no dia que não é data especial. Me dá dinheiro sem ser para fazer compra. Porque quando a gente está no nível da miséria, o cara dá 500 conto para a esposa e fica esperando. Ela chega no mercado e ele fala: e aí? Ela fala: e aí o quê? Teve troco aí? Sobrou alguma coisa? Vocês já pararam, pastor, só um momentinho enquanto de casal, pode? Só um momentinho. Já pararam para pensar? Fazer compra, mudou o modo casal, obrigado. Fazer compra é horrível, eu detesto. Quem mais algum homem que detesta aqui? Eu detesto. Aí a mulher vai fazer aquele negócio, que é um trabalho, alguém devia pagar ela só para ela fazer aquilo. Nos outros lugares a mulher diz amém. Eu vou ter que vir aqui dar um curso de mulher, pastor.
Aí elas vão fazer a compra. É chato, não é? E é pesado. Você pegar aquele negócio, produto de limpeza, não sei o que, pererê. Elas vão preparar a comida. Aí vai arrumar, vai me ajudando aí, que é outro problema. Aí depois que arruma, vai fazer a coisa. Aí tem uns maridos lá em feira, aqui não tem não. Tá filmando, pastor? Depois essas coisas não dá certo. Tem uns maridos lá em feira folgado, que ele só come se a esposa colocar a comida. Lá em feira. Outro dia eu cheguei na casa do irmão, 3 da tarde, eu falei, aí varão, como é que tá? Não almocei até agora, pastor. Por quê? Esperando minha esposa chegar. Pra quê? Vou botar minha comida. Falei, você é aleijado, rapaz. A vontade de pegar e dar uma surra. Aí a mulher faz a comida, coloca na mesa pro peão, toalha na mão. Vai me ajudando aí, as meninas. Depois vocês me ajudam a sair do culto, que esses caras estão querendo me pegar aí. E tem uns que ainda falam assim: ei, amor, hoje deu certo não, hein? Pesou no sal, hein? Foi mesmo, meu amor. Tá bom. Aí depois que o cabra come, ele some. Tem uns que deixam o prato na mesa, não vieram hoje. Aí a empregadinha pega o prato. Aí depois de tudo, ela ainda tem que lavar, secar, guardar. E tem hora que ele fala, rapaz, tô trabalhando demais. Gente, vamos valorizar mais as mulheres. E você ainda não fez o Pix, seu abençoado. Ai, meu Deus. Aí se minha filha estivesse aqui, que já está com 18 anos, fala assim, ai, se meu pai fizesse tudo isso aí que ele está falando. Eu estou no processo também, irmãos, eu me rendo. Mas eu já estou melhorando. Nada. Varão, faz o Pix aí, varão, para mim continuar pregando. A varão que é o Pix. Pix pela manhã, unção mais tarde. Mas vamos lá. Projete seu tempo com Deus. Tempo com Deus não é opcional. Eu falei para Romualdo, eu quero, irmãos, e eu estou em busca disso. A chama acesa. Eu já fui, eu falo com muito temor e me entregando, porque é a verdade. Eu já fui alguém que orava 8, 10 horas. Mas é ficar de joelhos 8 horas. Eu acho que a maioria aqui nunca teve essa experiência. Quando você levanta, você não consegue andar direito. Suas pernas estão meio com cãibra, tá? Orava 6, 4, 3. E hoje, concentrar 1 hora sem levantar de joelho é uma guerra. E por que parece que o tempo passa, ao invés da gente melhorar, a gente piora? Está errado e a gente não pode se conformar. Eu não me conformo, eu quero mais, pastor Romualdo. Eu estou me abrindo com vocês, irmãos. Estou abrindo o meu coração com vocês. Porque eu não acredito que é só isso que Deus tem para nós. Deus tem algo maior para nós, irmãos. Hoje, quando o pastor Jorge falava, o que a gente orar, Deus vai fazer. A gente tem que voltar a acreditar nisso. A oração vai mover os céus, irmãos. A gente vai orar e Deus vai dar esse quarteirão todinho aqui para a igreja. A gente vai orar, irmãos, e Porto Seguro vai ter uma revolução de avivamento, de conversão. A Bahia, irmãos, as nações da terra, irmãos. Hoje eu quero declarar, o meu tempo com Deus não é opcional.
Dá um yes, bate na mão do seu vizinho e fala: lugar secreto não é opcional, é o pulmão. Reavalie constantemente, ajuste o foco. Mergulhados vai ser para você ajustar o foco, corrigir. O inimigo não quer te destruir, ele quer te distrair. Dá até uma camisa, hein? Vou fazer. O inimigo não... É que eu sou empreendedor também. O inimigo não quer te destruir, ele quer te distrair. Ô Elis, cada vez que eu venho aqui você está mais bonito, rapaz. E você chegou aqui com um cara bonitão, ele, né? Rapaz, que cara bonito é esse? Tem uma cara de rico. Ô irmão, sabe que a pobreza só sai da gente na 4ª geração, né, irmão? Demora para sair aí. Você já viu que filho de pobre, você limpa, dá aquele banho bacana. Com 2 minutos o menino já está tudo catarrento, melequento. Irmão, filho de rico não. Ele rola na lama e sai vermelhinho, branquinho, limpinho. Você já viu que pobre, ele é acelerado para tudo, ele está comendo, e aí? Aí você chega num lugar que só tem gente bacana, é em câmera lenta. Você fica olhando e fala: eu já tinha comido isso aí tem meia hora. Você está doido? Oh, quem é que não tem meu livro da arca ainda? Quem é que quer esse livro? Vou dar para o pastor porque ele levantou a mão. Ele disse que quer, então vou dar para ele. Vai que ele compra mais uns 2 lá. Brincadeira. Aí você fica me instruindo. Você não está sendo usado por Deus não, rapaz. Quem quer essa xícara aqui, irmão? Vou jogar. Hã? Você está aprendendo é com ele essas coisas, né? Foi comigo. No último que você fez isso, eu perdi o livro. Perdoa ela agora, então. Tá perdoada, viu, cara? Você é crente, menino? Você é crente? Hã? Vem cá, então. Você é crente ou é filho de crente, rapaz? Toma aqui para você de presente. Irmãos, Deus vai nos prosperar muito para a gente poder sair abençoando o povo, irmãos. Eita coisa. Irmão, outra coisa boa é dar, né, irmãos? Eu gosto de dar dinheiro. Quem que gosta de dar dinheiro? Eu gosto de passar na rua, dar dinheiro para pedreiro, para gari, para esse povo. Eu ainda dou pouco, 50, 20. Tem um amigo meu que de vez em quando ele dá 1000. Eu falo: rapaz, cara violento. A pessoa, você dá R$1000 pro cara que está na rua? Até hoje eu só dei 100. O máximo, ainda fiquei meio arrependido. Fala pro seu vizinho: é dando que se recebe. Cadê os maridos aí? Quem quer o segredo de prosperar? Perfume importado. Se der perfume importado para essas meninas, elas ficam tão felizes e cheirosas. Sabia não, pastor Guerra? Tá aprendendo hoje. Ó, Chuanchu. Ela vai amar. O rosé, então. Fala para quem está do seu lado, eu tenho que terminar. O inimigo não quer te destruir, ele quer te distrair. Quem perde o foco, perde a unção. Em alguns momentos eu me perdi na caminhada. Nem tudo que é urgente é importante, uau. Nem tudo que é urgente. Eu estou construindo uma obra que já foi mais de 2 milhões. É pouco, mas... enfim, mas eu sempre tenho que me perguntar: Deus, gente é mais importante que tijolo, gente é mais importante que cimento. As pessoas que estão comigo são mais importantes do que a estrutura. Não mate pessoas para criar uma estrutura. Ministério forte nasce numa vida
no secreto forte. O problema não é fazer muito, é fazer muito longe da presença de Deus.